Imagine descobrir que a pessoa que você julgou durante toda a lua de mel, na verdade carrega cicatrizes invisíveis que você ajudou a abrir. Enzo Castellani, milionário arrogante de 37 anos, achava que havia se casado com uma mulher sem personalidade. Mas quando encontrou um envelope médico escondido na mala dela, a verdade o fez chorar como nunca havia chorado na vida. Antes de começar essa história que vai mexer com seu coração, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e me conta nos comentários de onde você está assistindo. Sua participação faz toda a diferença. O sol batia forte no resort de luxo em Búzios quando tudo começou a desmoronar. O vestido pesava nos ombros de Lara como uma armadura que ela nunca pediu para vestir. 23 anos de vida. 23 anos sem nunca ter escolhido nada importante. Nem a cor do cabelo, nem a faculdade, nem os amigos. E agora, nem o marido. Sorria, Lara. Você está se casando com um dos homens mais ricos do Rio, sussurrou a tia Helena no ouvido dela, apertando o braço com força. Não estrague tudo. Lara apenas acenou. Sempre acenava. Na outra ponta da igreja, Enzo Castellani ajustava a gravata com impaciência. Cabelo escuro bem cortado, ternos que custavam mais que um carro popular, e aquele ar de quem mandava no mundo inteiro. Aos 37 anos, ele tinha construído um império de construtoras que dominava meio país. Ela é bonitinha, comentou o padrinho dele, Rodrigo. Meio apagadinha, né? Mas deve ser só nervoso. Enzo nem respondeu. Olhou para a noiva caminhando em direção ao altar e pensou: mais uma que casa comigo pelo dinheiro. Não que ele se importasse. Aquele casamento era negócio. A família de Lara tinha conexões políticas que ele precisava. Ela ganhava estabilidade financeira. Todo mundo saía ganhando. Pelo menos era o que ele achava. Lara chegou ao altar e ergueu os olhos rapidamente para ele. Enzo viu algo ali que o incomodou. Não era admiração nem nervosismo de noiva apaixonada. Era medo. Ela tem medo de mim? Pensou, franzindo a testa. O padre começou a cerimônia. Enzo falou os votos sem emoção, como quem lê um contrato. Lara repetiu as palavras com voz tão baixa que quase ninguém ouviu. Quando chegou na hora do beijo, ela fechou os olhos apertado, como quem se prepara para um impacto. Enzo apenas tocou os lábios nos dela rapidamente. Frio. Protocolar. A festa passou voando. Lara sorriu quando mandaram. Dançou quando puxaram, cumprimentou quem apresentaram. Robô, Enzo murmurou para si mesmo, tomando uísque no bar. Mas havia algo nos olhos dela que ele não conseguia decifrar. Cada vez que alguém falava alto demais perto dela, Lara se encolhia. Quando um convidado bêbado a abraçou forte demais, ela ficou rígida como mármore. Ai meu Deus, será que ela tem trauma de alguma coisa? Pensou Enzo pela primeira vez. Mas logo afastou a ideia. Deve ser frescura de menina rica. A tia Helena se aproximou dele no final da festa. Cuidem bem da nossa Lara, disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Ela sempre foi muito comportada. Nunca deu trabalho para ninguém. Algo na forma como ela falou, comportada, incomodou Enzo. Soou como controlada. Já era madrugada quando chegaram ao apartamento dele em Ipanema. Lara carregava uma mala pequena e surrada. Só uma. É só isso? Perguntou Enzo, apontando para a bagagem. Eu não tenho muita coisa, respondeu ela baixinho. Enzo olhou ao redor do apartamento de cobertura. 300 metros quadrados vista para o mar. Móveis de design italiano. E ela ali, pequenininha no meio de toda aquela imensidão, segurando uma malinha como se fosse tudo que tinha no mundo. Porque provavelmente era. O quarto de hóspedes fica ali, disse ele apontando para o corredor. Pode ficar à vontade. Lara o olhou surpresa. Quarto de hóspedes? Pensei que, bem, não nos conhecemos direito ainda. Não precisa ter pressa para nada. Pela primeira vez desde que se conheceram, ela esboçou algo parecido com alívio. Obrigada, sussurrou. Enzo acenou e foi para o próprio quarto.
Deitou na cama king size e ficou olhando para o teto. Por que diabos ela ficou aliviada quando falei do quarto separado? Pensava. A maioria das mulheres ficaria ofendida. Do outro lado da parede, Lara sentou na cama simples do quarto de hóspedes e respirou fundo pela primeira vez em meses. Sentia Helena controlando cada movimento, sem primos debochando dela, sem pressão para ser a sobrinha perfeita e silenciosa. Abriu a mala e começou a guardar as poucas roupas. No fundo, embaixo de tudo, estava um envelope dobrado várias vezes. Ela o segurou nas mãos trêmulas. Ninguém pode saber disso, nunca, murmurou para si mesma. Escondeu o envelope entre as roupas íntimas na gaveta, bem escondido. Se Enzo descobrisse a verdade sobre ela, sobre o que havia passado, sobre por que a família tinha tanta pressa em se livrar dela. Lara balançou a cabeça. Não podia pensar nisso agora. Deitou na cama e fechou os olhos, mas o sono não veio. Do quarto ao lado chegavam os sons de Enzo se movimentando, falando ao telefone com alguém. Já casei sim. Amanhã viajamos para a lua de mel. Não sei, Rodrigo. Ela é estranha, muito quieta. Sei lá, talvez mude quando conhecer melhor. Lara engoliu seco. Ele a achava estranha. Bem, se soubesse a verdade, acharia muito mais que isso. A madrugada passou lenta. Enzo dormiu pesado, exausto da festa. Lara ficou acordada, escutando os barulhos da cidade lá embaixo. Pela primeira vez em anos, estava em um lugar onde ninguém gritava com ela. Onde ninguém controlava se ela podia ou não abrir a geladeira. Onde ninguém dizia que ela era um fardo. Mas agora tinha um marido. Um homem rico, poderoso e acostumado a mandar. Será que seria igual aos parentes? Por favor, murmurou baixinho. Que ele não seja igual aos outros. Mas no fundo, Lara já sabia que estava apenas trocando uma prisão por outra. A diferença é que essa prisão tinha vista para o mar. O resort em Búzios era tudo que uma lua de mel deveria ser. Bangalôs privativos com vista para o mar, piscina infinita, serviço 5 estrelas. Mas Enzo olhava para a mulher sentada do outro lado da mesa do café da manhã e sentia como se estivesse sozinho. O suco está bom? Perguntou, tentando começar uma conversa. Lara ergueu os olhos do prato. Está sim, obrigada. Obrigada pelo quê? Por perguntar. Enzo franziu a testa. Quem agradecia por uma pergunta sobre suco? Você quer fazer alguma coisa hoje? Jet ski, passeio de barco, cavalos na praia? Lara ficou em silêncio alguns segundos, como se estivesse processando a pergunta. O que você gostaria de fazer? Eu perguntei o que você quer. Ela pareceu ainda mais perdida. Eu... não sei. Qualquer coisa está bom. Enzo suspirou. Lara, você tem opinião própria ou não? A pergunta saiu mais ácida do que ele pretendia. Viu Lara se encolher na cadeira. Desculpa, murmurou ela. Eu sempre fui ruim para decidir coisas. Ruim para decidir ou nunca te deixaram decidir? O olhar dele era mais penetrante agora. Lara desviou os olhos rapidamente. Vamos de jet ski, disse Enzo se levantando. Pelo menos vai ser divertido para um de nós. A manhã no mar foi constrangedora. Lara ficou agarrada nele no jet ski como se fosse morrer a qualquer segundo. Gritava cada vez que ele acelerava. Relaxa, é só água, gritou Enzo por cima do barulho do motor. Mas ela não relaxou. Quando pararam em uma praia deserta para descansar, Lara estava branca como papel. Você tem medo de tudo ou só de coisas divertidas? Ironizou ele. A pergunta doeu. Lara mordeu o lábio. Eu não tive muitas oportunidades de fazer coisas assim. Como assim? Sua família não viajava? Silêncio constrangedor. Lara, pelo amor de Deus, fala alguma coisa. Parece que estou casado com uma estátua. Ela se levantou da areia rapidamente. Vou dar uma volta. Enzo a viu se afastar pela praia, os ombros tensos, os braços abraçados ao próprio corpo como se estivesse se protegendo de algo. Que diabos está acontecendo com ela? Pensou. Quando voltaram ao bangalô, Lara foi direto tomar banho.
Enzo ligou para o Rodrigo. Cara, a lua de mel está um saco. Ela não fala nada, não tem opinião sobre nada, tem medo de tudo. Talvez seja só questão de tempo, Enzo. Vocês mal se conhecem. Sei lá, mano. Parece que ela tem medo de mim. Cada vez que falo mais alto, ela se encolhe. Você falou algo que magoou? Enzo pensou por um momento. Não acho. Só perguntei se ela tinha opinião própria. Opa, isso pode ter doído. Por que doeria? É uma pergunta normal. Para uma pessoa normal, sim. Mas e se ela nunca foi tratada como pessoa normal? A frase do amigo ficou ecoando na cabeça de Enzo depois que desligou. Lara saiu do banho com uma camiseta larga e bermuda simples. Cabelo molhado, sem maquiagem, parecia ainda mais nova. Quantos anos você tinha quando seus pais morreram? Perguntou ele mais gentil. 12. E foi morar com os tios? Foi. Como era a vida lá? Lara se sentou na ponta da cama, longe dele. Normal. Normal como? Eu estudava, ajudava em casa, fazia o que pediam. Enzo notou que ela não disse, fazia o que queria. Disse, fazia o que pediam. E namorados, amigos? Não. Não o quê? Não tive namorados, nem muitos amigos. Por que não? Lara mexeu nervosa na barra da camiseta. Meus tios achavam que eu devia focar nos estudos. E você aceitou boa? A voz falhou. Eu sempre fui obediente. Novamente aquela palavra. Obediente. Como se fosse um cachorro bem treinado. Lara, olha para mim. Ela ergueu os olhos devagar. Você queria casar comigo? A pergunta pegou ela de surpresa. Os olhos dela se encheram de lágrimas que ela tentou esconder. É complicado. Como assim complicado? É sim ou não? Não é tão simples assim. Enzo sentiu uma raiva estranha crescendo no peito. Claro que é simples. Ou você queria ou foi obrigada. Lara se levantou rapidamente da cama. Eu vou buscar água na cozinha. Ela tentou sair, mas Enzo segurou o braço dela suavemente. Para onde você vai fugir agora? Eu não estou fugindo. Está sim, cada vez que eu pergunto alguma coisa mais pessoal, você foge. Lara tentou se soltar, mas ele não deixou. Não com força, apenas mantendo contato. Me solta, disse ela, a voz tremendo. Por que você está tremendo? Eu não estou tremendo. Lara, suas mãos estão tremendo. Ela olhou para as próprias mãos como se elas a tivessem traído. É só... eu não gosto muito de contato físico. Por quê? Por que não? Enzo a soltou imediatamente. Você tem medo de mim. Não era uma pergunta, era uma constatação. Eu não tenho medo de você. Mentira, você tem medo de mim desde o casamento, talvez desde antes. Lara balançou a cabeça, mas as lágrimas começaram a escorrer. Eu não quero ter medo, sussurrou. Eu não escolhi ter medo. A frase saiu sem ela pensar. Enzo ficou parado, processando. Você não escolheu ter medo, repetiu devagar. Alguém te ensinou a ter medo? O silêncio dela foi resposta suficiente. Enzo sentou na cama, passando as mãos no cabelo. Jesus Cristo, Lara, o que fizeram com você? Ela enxugou os olhos rapidamente. Nada. Foi nada. Eu que sou dramática mesmo. Não, você não é dramática. Você é... Ele procurou as palavras certas. Você é traumatizada. Eu não sou traumatizada. A voz saiu mais alta que ela pretendia. Então me explica por que você treme quando eu toco em você. Por que foge quando faço perguntas? Por que age como se estivesse esperando um castigo o tempo todo? Lara ficou de pé no meio do bangalô, os braços envolvendo o próprio corpo, chorando em silêncio. Eu só preciso de tempo, murmurou. Enzo a observou e sentiu algo estranho no peito. Pena, raiva, proteção. Tá bom, disse mais suave. Tempo você vai ter. Ele se levantou e foi em direção à varanda. Vou ficar aqui fora um pouco. Você descansa. Quando ele saiu, Lara desabou na cama e chorou até dormir. Lá fora, Enzo olhava ao mar e pensava: eu casei com uma mulher que alguém quebrou. E agora? O que diabos eu faço agora?
O terceiro dia em Búzios amanheceu com chuva. Grossa, barulhenta, que transformou o paraíso tropical em uma prisão aconchegante. Lara estava na varanda coberta, olhando as gotas baterem no vidro quando Enzo se aproximou com 2 xícaras de café. Obrigada, murmurou ela, aceitando a bebida quente. Dormiu bem? Mais ou menos. Enzo se sentou na cadeira ao lado dela, mantendo distância respeitosa. Desde a conversa do dia anterior, ele vinha pisando em ovos. Sabe, eu estava pensando, disse ele mexendo o café. A gente podia voltar mais cedo se você quiser. Não precisa ficar aqui se não está se sentindo confortável. Lara o olhou surpresa. Você quer voltar? Eu perguntei se você quer voltar. Mas e você? Você não gosta daqui? Enzo percebeu que ela sempre respondia pergunta com pergunta, como se não soubesse ter opinião própria. Lara, o que você acha? Esquece o que eu quero. O que você quer fazer? Ela ficou quieta por um tempo, olhando a chuva. Eu nunca vi o mar de pertinho antes, disse baixinho. Quando para de chover, podemos caminhar na praia? Era a primeira vez que ela pedia alguma coisa. Enzo sentiu uma estranha sensação de vitória. Claro, caminhamos quanto você quiser. O sorriso pequeno que ela deu valeu mais que qualquer resposta animada. A tarde passou tranquila. Caminharam na areia molhada, Lara coletando conchinhas como uma criança. Enzo a observava se maravilhar com coisas simples. Um caranguejo correndo, as ondas chegando nos pés, o sol aparecendo entre as nuvens. Você age como se nunca tivesse tido infância, comentou ele. Meio que não tive mesmo, respondeu ela sem pensar. Como assim? Lara percebeu que tinha falado demais. Ah, nada, só. Meus tios eram bem rígidos. Rígidos como? Você faz muitas perguntas. E você evita responder todas elas. Enzo parou de caminhar. Lara, olha. Eu sei que a gente não se conhece direito. Sei que esse casamento foi meio arranjado. Mas se a gente vai viver junto, precisa haver alguma honestidade. Ela continuou olhando para o mar. Você pode me contar o que quiser quando quiser. Ou não contar nada se preferir. Mas para de fingir que está tudo bem quando claramente não está. Eu não estou fingindo. Está sim. Você está fingindo que é uma pessoa normal numa situação normal. Mas você treme quando eu falo mais alto. Se encolhe quando alguém se aproxima. Age como se estivesse esperando ser castigada a qualquer momento. As palavras dele eram como murros no estômago dela. Eu não sou louca, disse ela, a voz falhando. Eu não disse que você é louca, disse que você é machucada. Lara se virou para ele, lágrimas nos olhos. E o que você quer que eu faça? Que conte toda a minha vida triste para você? Que implore por pena? Eu quero que você pare de ter medo de mim. Eu não tenho medo de você. Então por que está gritando e tremendo? Lara olhou para as próprias mãos. Realmente estava tremendo. Eu não sei. Enzo deu um passo para mais perto. Ela automaticamente recuou. Viu? Fez de novo. Desculpa. Para de pedir desculpa por tudo. Você não fez nada de errado. Mas a palavra desculpa saía automaticamente da boca dela, como se fosse um reflexo condicionado. Voltaram para o bangalô em silêncio. A tensão no ar era palpável. Durante o jantar, Enzo tentou conversa normal. Perguntou sobre filmes, música, comida. Lara respondia com monossílabos. Você gosta de dançar? Perguntou ele. Não sei. Como não sabe? Nunca dancei. Nunca? Nem em festa? Eu não ia em festas. Por quê? Meus tios achavam que não era apropriado. Enzo estava começando a odiar esses tios. Apropriado por que diabos? Eles achavam que eu devia ficar em casa. Estudar. Ajudar com as coisas da casa. Quantos anos você tinha? Quando? Quando eles começaram a achar que você não devia sair. Lara mexeu nervosa com o garfo. Sempre foi assim. Sempre. Desde os 12 anos. Desde que fui morar lá. A raiva que Enzo sentiu foi instantânea e feroz. Eles te prenderam em casa dos 12 aos 23 anos?
Não foi bem assim. Foi exatamente assim. 11 anos sem festa, sem amigos, sem namorados, sem nada. Lara se levantou da mesa agitada. Você não entende. Eles me deram um lar quando eu não tinha nada. Me criaram, me alimentaram, pagaram meus estudos. E te trataram como prisioneira. Eles me protegeram. Do quê? Do mundo? Da vida? Lara estava chorando agora, mas não sabia se era de raiva ou tristeza. Você não sabe de nada, gritou. Você não sabe como é ser órfã, ser um fardo para todo mundo. Você não é um fardo. Sou sim, sempre fui. Eles deixaram bem claro. As palavras saíram sem filtro. Enzo ficou em choque. Eles falavam isso para você? Lara percebeu que tinha falado demais de novo. Cobriu o rosto com as mãos. Esquece, não falei nada. Lara, estou cansada, vou dormir. Ela correu para o quarto e trancou a porta. Enzo ficou parado na sala processando. Eles falavam para uma criança órfã que ela era um fardo, pensou, sentindo vontade de quebrar alguma coisa. Bateu na porta do quarto. Lara, abre a porta. Estou dormindo. Não, você não está. Abre. Vai embora, Enzo. Não vou embora. A gente precisa conversar. Não tem nada para conversar. Enzo encostou a testa na porta. Tem sim. Tem muito. Por favor. A voz dela veio abafada. Me deixa sozinha. Tá bom. Mas amanhã nós vamos conversar. De verdade dessa vez. Ele se afastou da porta, mas ficou acordado até tarde, olhando o teto e pensando na menina de 12 anos que perdeu os pais e foi morar com pessoas que a fizeram acreditar que era um fardo. Do outro lado da parede, Lara estava encolhida na cama, abraçada ao travesseiro, sussurrando para si mesma. Você falou demais. Falou demais. Agora ele sabe que você é problemática. A noite parecia não ter fim. E no fundo dos dois, uma certeza crescia. Algo precisava mudar. Enzo acordou com barulho de gavetas sendo abertas e fechadas no quarto ao lado. Olhou o relógio. 6 da manhã. Bateu levemente na porta. Lara, está tudo bem? Estou arrumando a mala, veio a resposta abafada. Para quê? Só volta amanhã. Eu quero ir embora hoje. Enzo suspirou. Depois da discussão da noite anterior, era esperado. Tá bom, eu arrumo nossas passagens. 1 hora depois estavam no carro a caminho do aeroporto. Lara olhava pela janela, evitando conversa. Enzo dirigia em silêncio, respeitando o espaço dela. Mas não conseguia parar de pensar nas palavras que ela tinha deixado escapar. Ser um fardo para todo mundo. Que tipo de gente fala isso para uma criança órfã? O voo foi tranquilo. Lara dormiu a maior parte do tempo, exausta emocionalmente. Enzo a observava e percebia como ela parecia mais nova dormindo, vulnerável. Chegaram no apartamento já no final da tarde. Lara foi direto para o quarto de hóspedes com a mala. Lara, chamou Enzo. Você quer jantar alguma coisa? Posso pedir delivery. Não estou com fome. Obrigada. Você não comeu nada hoje. Estou bem. Enzo decidiu dar espaço. Pediu uma pizza para ele mesmo e ficou na sala assistindo televisão. Por volta das 8 da noite ouviu o barulho do chuveiro ligando. Depois de um tempo, Lara saiu do quarto de pijama. Mudou de ideia sobre a comida? Perguntou ele. Pode ser. Esquentaram uma fatia de pizza para ela. Comeram em silêncio à mesa da cozinha. Lara, começou Enzo cauteloso. Sobre ontem? Não quero falar sobre isso. Você não precisa falar. Só quero que saiba que eu entendi algumas coisas. Ela o olhou desconfiada. Entendeu o quê? Que sua vida com seus tios não foi fácil e que esse casamento não foi uma escolha sua de verdade. Lara desviou o olhar. Não foi bem assim. Foi exatamente assim. E tudo bem. Não estou julgando você. Não? Não. Estou julgando eles. Um silêncio pesado se instalou. Você quer assistir alguma coisa na TV? Sugeriu Enzo, mudando de assunto. Tanto faz. Foram para a sala. Lara se sentou no canto mais distante do sofá.
Enzo colocou um filme aleatório e ficaram assistindo sem prestar muita atenção. Quando o filme acabou, Lara se levantou. Vou dormir. Lara. Enzo a chamou antes que ela saísse. Amanhã precisamos resolver algumas coisas práticas. Documentos, conta no banco, essas coisas de casado. Tá bom. E talvez você queira comprar roupas novas. Vi que você não tem muita coisa. Lara parou na porta da sala. Não precisa gastar dinheiro comigo. Você é minha esposa agora. Claro que vou gastar dinheiro com você. Eu posso usar as roupas que tenho. Você tem 5 camisetas e 3 calças, Lara, não dá. Como você sabe quantas roupas eu tenho? Enzo percebeu que tinha falado demais. Quando você estava arrumando a mala hoje de manhã, vi que não tinha muita coisa. Mentira. Ele tinha reparado desde o primeiro dia. A mala dela era pequenininha e sempre meio vazia. Tá bom, murmurou ela. Se você acha necessário. Enzo sentiu que havia algo estranho na resposta. Ela tinha concordado fácil demais. Na manhã seguinte, Lara estava arrumando as roupas na cômoda, quando Enzo bateu na porta. Posso entrar? Pode. Ele entrou e viu as gavetas abertas. Realmente ela tinha pouquíssima roupa. Jesus, Lara, você fugiu de casa ou seus tios não te deixavam ter coisas? Eles compravam o que era necessário. Isso aqui não é necessário. Isso é o mínimo do mínimo. Lara continuou dobrando as roupas sem responder. Enzo se aproximou para ajudar e, sem querer, esbarrou na gaveta da cômoda. Algumas peças caíram no chão. Quando se abaixou para pegar, viu um envelope dobrado várias vezes escondido entre as roupas íntimas. Instintivamente pegou junto com as roupas. Isso aqui é seu? Perguntou, mostrando o envelope. O rosto de Lara ficou branco. Ela arrancou o envelope da mão dele rapidamente. É sim, é meu. O que é? Nada importante. Mas a reação dela disse o contrário. Ela estava tremendo. Lara, o que tem nesse envelope? Nada. São coisas pessoais. Enzo reparou que estava escrito o nome dela do lado de fora, com letra médica. É do hospital? Não. A resposta veio rápida demais, defensiva demais. Lara, para de me interrogar. São coisas minhas. Ela tentou guardar o envelope novamente, mas as mãos tremiam tanto que ele caiu no chão. Enzo o pegou antes dela. Me devolve, disse ela, estendendo a mão. Por que você está tremendo? Eu não estou tremendo. Está sim. E está branca. O que tem nesse envelope que te deixa assim? Enzo, por favor, me devolve. Ele olhou para o envelope. Data recente. Nome dela. Algum tipo de carimbo médico. Você está doente? Não. Então o que é? Eu não posso falar. Por que não pode? Porque não posso. Me devolve, por favor. Havia desespero na voz dela agora. Quase pânico. Lara, seja lá o que for, eu posso ajudar. Você não pode ajudar, ninguém pode. Por que não? Porque se você souber o que tem aí dentro, vai me odiar. A frase saiu num sussurro quebrado. Enzo ficou parado, segurando o envelope. Por que eu te odiaria? Porque todo mundo odeia quando descobre. Descobre o quê? Lara se sentou na cama, cobrindo o rosto com as mãos. Que eu sou problemática. Que eu sou defeituosa. Você não é defeituosa. Sou sim. Está tudo escrito aí. Enzo olhou para o envelope nas mãos. Depois para a mulher destroçada na cama. Lara, olha para mim. Ela ergueu os olhos cheios de lágrimas. Eu vou abrir esse envelope. E seja lá o que tiver escrito aqui dentro, não vai mudar nada entre nós, entendeu? Vai sim. Não vai. Eu prometo. Lara balançou a cabeça. Você não entende. Quando ler isso, vai saber por que minha família queria se livrar de mim. A frase atingiu Enzo como um soco. Se livrar de você? O casamento não foi sobre conexões políticas, Enzo. Foi sobre eles me tirarem de casa antes que eu me tornasse um problema ainda maior.
Enzo sentou na cama ao lado dela, ainda segurando o envelope. Que tipo de problema? O tipo que está escrito aí. Ele olhou para o envelope, depois para ela. Posso abrir? Lara fechou os olhos apertado. Se você quiser, mas depois não diz que eu não avisei. As mãos de Enzo tremeram quando ele abriu o envelope. Dentro havia vários papéis dobrados. Laudos médicos, relatórios, formulários oficiais. Tudo com o nome de Lara. O primeiro documento que ele leu fez seu estômago virar. Relatório de avaliação psicológica. Solicitação de tutela legal. Enzo leu a data. 3 meses antes do casamento deles. Paciente apresenta sinais de trauma psicológico severo, decorrente de anos de controle excessivo, isolamento social forçado e abuso emocional sistemático. As palavras se misturavam na frente dos olhos dele. Histórico de crises de ansiedade, episódios depressivos, dificuldade de socialização resultante de condicionamento. Enzo parou de ler e olhou para Lara. Ela estava encolhida na cama, abraçando os joelhos, esperando a reação dele. Lara! A voz dele saiu rouca. Que porra é essa? Ela se encolheu ainda mais. Eu avisei que você ia me odiar. Eu não te odeio. Estou tentando entender. Ele continuou lendo, página após página, detalhando anos de condicionamento comportamental através de isolamento. Supressão sistemática da autonomia pessoal. Chantagem emocional constante. Uma frase o atingiu como uma facada. Paciente relata que desde os 12 anos foi repetidamente informada pelos responsáveis que era um fardo financeiro e que deveria ser grata por ter um lar, sendo qualquer manifestação de vontade própria desencorajada através de culpabilização. Jesus Cristo, murmurou Enzo. Agora você entende, disse Lara sem levantar a cabeça. Eu sou problemática, defeituosa, por isso eles queriam se livrar de mim. Enzo continuou lendo, cada linha deixando-o mais furioso. Paciente foi submetida a controle extremo de relacionamentos sociais, sendo impedida de formar amizades ou relacionamentos românticos através da alegação de que não estava pronta ou que pessoas de fora só trariam problemas. Recomenda-se afastamento imediato do ambiente tóxico e acompanhamento psicológico intensivo. No final do laudo, uma observação que fez Enzo sentir vontade de quebrar alguma coisa. Paciente foi condicionada a acreditar que suas necessidades emocionais são inválidas e que questionar decisões dos responsáveis é sinônimo de ingratidão. Apresenta comportamento hipervigilante típico de vítimas de abuso psicológico prolongado. Enzo largou os papéis na cama, passou as mãos no cabelo e se levantou. Começou a andar de um lado para outro no quarto. Enzo! Chamou Lara, preocupada com o silêncio dele. Ele parou e olhou para ela. Você fez esse laudo 3 meses antes do nosso casamento. Fiz. Por quê? Lara engoliu seco. Porque eu estava pensando em me matar. As palavras saíram num sussurro, mas atingiram Enzo como um grito. O quê? Eu não aguentava mais. 23 anos sendo tratada como um animal de estimação. Sem poder sair, sem poder ter amigos, sendo lembrada todo dia de que era um peso na vida deles. Enzo se sentou na cama de novo, mais perto dela. E aí você procurou ajuda. A professora de inglês da escola onde eu fazia curso notou que algo estava errado. Ela me convenceu a conversar com uma psicóloga. E a psicóloga fez esse laudo. Ela disse que eu estava em uma situação de abuso, que precisava sair de casa. Enzo pegou os papéis de novo. Mas você não saiu. Eu ia sair. A psicóloga tinha me ajudado a encontrar um emprego, um lugar para morar. O que aconteceu? Lara respirou fundo, como se estivesse se preparando para pular de um penhasco. Minha tia Helena descobriu sobre as consultas. Ela achou os papéis. Ela surtou. Disse que eu era ingrata, que depois de tudo que eles fizeram por mim, eu os estava caluniando. Disse que se eu contasse para alguém sobre nossa vida familiar, eles iriam me processar por difamação. Enzo sentiu uma raiva tão intensa que teve que contar até 10 para não socar a parede.
E foi aí que apareceu a proposta de casamento, continuou Lara. Meu tio disse que tinha encontrado uma solução para todo mundo. Um homem rico que precisava se casar por questões de negócio. Eu sairia de casa, eles ficariam livres de mim e todo mundo sairia ganhando. Exceto você. Eu pelo menos sairia de lá. Era melhor que nada. Enzo se levantou de novo, andando pelo quarto. A raiva estava consumindo ele. Eles te venderam, disse entre dentes. Literalmente te venderam. Não foi bem assim. Foi exatamente assim. Te mantiveram prisioneira por 11 anos, e quando você tentou escapar, te venderam para o primeiro cara que apareceu. Lara começou a chorar. Por favor, não grita comigo. A voz quebrada dela fez Enzo parar imediatamente. Ela estava encolhida de novo, esperando ser castigada. Desculpa, disse ele mais baixo. Não estou gritando com você. Estou gritando por você. Por mim? Estou furioso com eles, com sua família, com a situação toda. Lara o olhou confusa. Você não está com raiva de mim? Por que diabos eu estaria com raiva de você? Por eu ser problemática, por ter transtornos, por não ter te contado antes. Enzo se sentou na cama e, pela primeira vez, segurou as mãos dela. Ela não recuou. Lara, escuta bem o que eu vou falar. Você não é problemática, você é uma sobrevivente. Eu sou uma bagunça. Você sobreviveu a 11 anos de abuso psicológico. Isso não te faz uma bagunça. Isso te faz forte pra caramba. Lara olhou para as mãos deles entrelaçadas. A psicóloga disse a mesma coisa. Ela estava certa. Mas eu tenho crises de ansiedade. Tenho medo de tudo. Não sei tomar decisões sozinha. Porque te ensinaram que você não podia. Mas isso não é defeito seu. É o que fizeram com você. Lara chorou mais forte agora. Não de desespero, mas de alívio. Eu achei que você ia me mandar embora. Para onde? Para voltar para eles? Sei lá, para qualquer lugar. Enzo apertou as mãos dela. Lara, olha para mim. Ela levantou os olhos molhados. Você não vai voltar para lá. Nunca mais, entendeu? Mas se eu tiver uma crise, se eu não conseguir ser uma esposa normal, então a gente vai descobrir juntos como lidar com isso. Você tem certeza? Enzo pensou em tudo que havia lido. Na menina órfã que foi transformada em prisioneira. Na mulher que cresceu achando que não tinha valor. Tenho certeza, disse ele. E pela primeira vez realmente tinha. Enzo não conseguiu dormir naquela noite. Ficou deitado na cama olhando para o teto, com as palavras do laudo ecoando na cabeça. Abuso psicológico sistemático. Condicionamento comportamental. Isolamento forçado. Toda vez que fechava os olhos, via Lara com 12 anos, órfã, sendo moldada para acreditar que não valia nada. Às 3 da manhã desistiu de tentar dormir. Foi para a cozinha beber água e viu luz acesa embaixo da porta do quarto dela. Bateu levemente. Lara, você está acordada? Estou. Posso entrar? Alguns segundos de silêncio. Pode. Ela estava sentada na cama, abraçando um travesseiro com os olhos vermelhos. Também não consegue dormir? Perguntou ele, se sentando na ponta da cama. Nunca consigo dormir depois de falar sobre essas coisas. As crises de ansiedade ficam piores? Lara assentiu. A psicóloga disse que é normal, mas não fica menos assustador. Enzo observou ela tentando controlar a respiração. O que te ajuda quando você fica assim? Geralmente nada. Eu só espero passar. E se a gente tentasse conversar sobre outras coisas, para distrair? Não sei se vai funcionar. A gente pode tentar. Lara concordou com a cabeça. Me conta uma coisa boa da sua infância, de antes dos 12 anos. Ela pensou por um momento. Minha mãe fazia bolo de chocolate todo domingo. Ela dizia que domingo sem bolo não era domingo. Que tipo de bolo? Simples, mas ela deixava eu ajudar a fazer a cobertura. Eu sempre fazia uma bagunça na cozinha. Era a primeira vez que Enzo a via sorrir falando do passado. E seu pai? Ele me ensinava a jogar xadrez, eu era terrível, mas ele fingia que eu estava melhorando.
Eles te amavam muito. Amavam. Eu lembro disso. De me sentir amada. O sorriso dela desapareceu. Deve ser por isso que foi tão difícil depois. Porque eu sabia como era ser amada de verdade. Enzo sentiu o peito apertar. Lara. Quando meus tios falavam que eu era um fardo, eu lembrava do meu pai me chamando de princesinha. E aí eu sabia que eles estavam errados. Pelo menos no começo eu sabia. E depois? Depois de tantos anos ouvindo que eu não valia nada, eu comecei a acreditar. Enzo se moveu para mais perto na cama. Sua ansiedade está melhor? Um pouco. Quer continuar conversando ou prefere tentar dormir? Posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você não está com raiva de mim? Por ter escondido isso tudo? Enzo respirou fundo. Era uma pergunta que merecia uma resposta honesta. Porque eu também escondi coisas de você. Como assim? Esse casamento, para mim, também não foi por amor. Foi por negócio. Eu sei disso. Mas você não sabe que eu estava preparado para ter uma esposa decorativa. Alguém que ficasse quieta no canto e não atrapalhasse minha vida. Lara o olhou surpresa. Quando vi que você era quieta, submissa, sem opinião própria, eu pensei que tinha encontrado exatamente o que queria. E agora? Agora eu sei que você não é submissa. Você é sobrevivente. E a quietude não era personalidade. Era proteção. Enzo passou a mão no cabelo, incomodado com a própria honestidade. E eu me sinto um babaca completo por ter gostado disso no começo. Por quê? Porque eu aproveitei do seu trauma sem nem saber que existia. Lara ficou quieta, processando. Você não sabia, disse finalmente. Mas deveria ter percebido, os sinais estavam todos lá. Quais sinais? O jeito como você pedia desculpa por tudo. Como se encolhia quando eu falava mais alto. Como respondia perguntas com perguntas. Como não sabia tomar nenhuma decisão sozinha. Isso não é óbvio para quem não conhece. Deveria ser. Para um marido, deveria ser. Lara o estudou por um momento. Você está se sentindo culpado. Estou. Muito. Por quê? Porque na lua de mel, quando você tentava se aproximar de mim, eu te rejeitei. Te chamei de robô. Te tratei como se você fosse defeituosa. As palavras saíram carregadas de arrependimento. Eu não sabia que cada palavra minha podia te levar de volta para aquele lugar, para aquela casa onde te faziam acreditar que você não valia nada. Enzo se levantou da cama e começou a andar pelo quarto. E o pior de tudo é que eu perpetuei exatamente o que eles faziam. Te fiz sentir que não era boa o suficiente. Enzo, você tentou se abrir comigo algumas vezes e eu simplesmente ignorei. Ou pior, reclamei. Ele parou na frente dela e Lara viu algo nos olhos dele que nunca tinha visto antes. Eu sinto muito, Lara, muito mesmo. Você não fez nada de propósito. Não importa. O resultado foi o mesmo. Enzo se ajoelhou no chão na frente dela, segurando as mãos dela nas dele. Eu prometo que daqui para frente vai ser diferente. Como? Eu vou aprender sobre seu trauma. Vou ler sobre isso. Vou entender como te ajudar. Lágrimas começaram a escorrer pelos olhos dele. Vou te mostrar todo dia que você vale muito. Que você não é um fardo. Que você merece ser amada. Lara olhou para o homem ajoelhado na frente dela, chorando por ela, e sentiu algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Você tem certeza que quer fazer isso? Perguntou ela. Não vai ser fácil. Eu tenho dias ruins. Dias em que não consigo sair da cama. Dias em que acho que seria melhor se eu não existisse. Eu tenho certeza. E se você se cansar de mim? Enzo apertou as mãos dela. Lara, olha para mim. Ela olhou. Eu me casei com você achando que era uma coisa. Descobri que é outra completamente diferente. E sabe o que eu descobri? O quê? Que a pessoa que você realmente é muito mais interessante que a pessoa que eu achei que você fosse. Mesmo eu sendo problemática? Você não é problemática. E mesmo que fosse, eu quero estar aqui. Pela primeira vez desde que se conheceram, Lara acreditou nele. Está bem, sussurrou. Está bem o quê?
Está bem eu confiar em você. Enzo sorriu através das lágrimas. Obrigado. Por confiar. Por me contar a verdade. Por não ter desistido de nós antes mesmo de começar. Eles ficaram assim por um tempo. Ele ajoelhado no chão, ela sentada na cama, as mãos entrelaçadas. Lara? Amanhã a gente vai ligar para aquela psicóloga. Você vai voltar a fazer terapia. Tá bom. E eu vou junto se você deixar. Quero aprender como ser um bom marido para você. Você toparia fazer terapia de casal? Eu toparia fazer qualquer coisa que te ajudasse a se sentir segura. Lara olhou para ele e pela primeira vez em muito tempo, acreditou que talvez, só talvez, ela pudesse ser feliz. 6 meses depois, Lara acordou com o cheiro de café fresco vindo da cozinha. Espreguiçou-se na cama king size. Ela havia se mudado para o quarto principal há 3 meses no seu próprio ritmo, sem pressão. Na cozinha, encontrou Enzo preparando o café da manhã. Ele havia aprendido a fazer os bolos de chocolate da mãe dela, toda domingo, religiosamente. Bom dia, princesinha, disse ele, usando o apelido que o pai dela usava. Era algo que tinham descoberto na terapia. Palavras carinhosas ajudavam a reconstruir a autoimagem dela. Bom dia, respondeu ela, se aproximando e dando um beijo no rosto dele. Contato físico ainda era algo novo, mas agora vinha naturalmente. Sem medo, sem tensão. Como você dormiu? Bem, sem pesadelos. Ótimo. Enzo havia se tornado especialista em ler os sinais dela. Sabia quando ela precisava de espaço, quando precisava de carinho, quando estava tendo uma crise. As crises ainda vinham, mas agora eles as enfrentavam juntos. Que horas é a sessão hoje? Perguntou ela, se servindo de café. 3 da tarde. Doutora Marina quer falar sobre o processo contra seus tios. Lara assentiu. Depois de meses de terapia, ela havia encontrado coragem para processar a família por abuso psicológico e tutela irregular. Não por vingança, mas para se proteger e para proteger outras crianças que pudessem passar pelo mesmo. Estou nervosa, admitiu ela. Nervosa como? Ansiedade ruim ou nervoso normal? Ela pensou por um momento. Nervoso normal. O que significa que estou crescendo? Enzo sorriu. Aqueles pequenos momentos de autoconhecimento dela eram vitórias enormes. E depois da terapia temos aquele jantar no Rodrigo, lembrou ele. Com a namorada nova dele? Isso, Carla. Vou ficar bem. Já não fico mais travada em social. Era verdade. Com o tempo e muito trabalho, Lara havia desenvolvido confiança para lidar com pessoas novas. Não era mais a mulher silenciosa que se escondia atrás do marido. Agora ela tinha opiniões, fazia piadas, até discordava de Enzo quando necessário. Aliás, disse ela pegando uma carta da bancada. Chegou isso para você ontem. Enzo olhou o envelope. Era do advogado dos tios de Lara. Proposta de acordo, murmurou ele abrindo. Leram juntos. A família oferecia uma quantia considerável para que ela desistisse do processo. O que você acha? Perguntou Enzo. Meses atrás ele teria decidido por ela. Agora esperava que ela tomasse suas próprias decisões. Acho que não é sobre dinheiro, disse Lara firme. É sobre eles assumirem o que fizeram. Tem certeza? O processo pode ser desgastante. Tenho certeza. E tenho você do meu lado. Sempre. Ele a beijou na testa. Estou orgulhoso de você. Por quê? Por ter se tornado a pessoa forte que sempre foi por dentro, só não sabia. Depois do café, Lara foi ao laptop. Nos últimos meses, havia começado a escrever. Um blog sobre trauma e recuperação. Não usava nome real ainda, mas estava ajudando centenas de pessoas que passavam por situações similares. Quantos seguidores hoje? Perguntou Enzo, olhando por cima do ombro dela. 15.000. Tem uma menina de Recife que disse que vai sair da casa dos tios depois de ler meus posts. Você está salvando vidas, sabia? Estou salvando a minha própria vida, na verdade. À tarde, na consulta com a doutora Marina, discutiram sobre o futuro.
Como vocês se sentem em relação ao relacionamento agora? Perguntou a psicóloga. Diferente, respondeu Lara. No começo eu só queria sobreviver. Agora eu quero viver. E você, Enzo? Eu aprendi que cuidar de alguém não é consertar a pessoa. É dar espaço para ela se consertar sozinha. E sobre planos futuros? Enzo e Lara se olharam. A gente quer viajar, disse Lara. Eu nunca saí do Rio. Quero conhecer o mundo. E crianças? Talvez no futuro, respondeu Enzo. Quando a Lara se sentir pronta. Se ela quiser. E se não quiser? Então não vamos ter. A escolha é sempre dela. Doutora Marina sorriu. Vocês percorreram um longo caminho. Era verdade. Do casamento arranjado frio para um relacionamento baseado em respeito, compreensão e amor genuíno. No jantar com Rodrigo e Carla, Lara conversou naturalmente, fez perguntas sobre a vida da moça, riu das piadas. Cara, sussurrou Rodrigo para Enzo quando as mulheres foram ao banheiro. Sua esposa é incrível. Nada a ver com aquela mulher tímida do casamento. Ela sempre foi incrível, respondeu Enzo. Só precisava de espaço para mostrar. Na volta para casa, caminharam pela orla de Ipanema. Enzo? Chamou Lara. Obrigada. Por quê? Por não ter desistido de mim, por ter chorado quando descobriu a verdade, por ter aprendido a me amar do jeito certo. Enzo parou de caminhar e a puxou para um abraço. Obrigado você por ter confiado em mim, por ter me deixado aprender, por ter sido corajosa o suficiente para se curar. A gente se curou junto, corrigiu ela. É verdade. Ficaram ali, abraçados na praia, enquanto as ondas quebravam na areia. Eu te amo, disse Enzo. Eu também te amo, respondeu ela. E pela primeira vez na vida, Lara falou essas palavras sabendo exatamente o que significavam. Não gratidão, não dependência, não medo de ficar sozinha. Amor real, escolhido, livre. Um ano depois, no aniversário de casamento deles, Lara publicou um post no blog. Há um ano, eu era uma mulher que nunca havia escolhido nada na vida. Hoje, eu escolho todos os dias ficar casada com o homem que chorou quando descobriu minha dor e decidiu aprender a ser melhor. O amor não é sobre ser salva por alguém. É sobre duas pessoas decidindo crescer juntas. E para todas vocês que estão lendo isso de lugares escuros, vocês merecem escolher. Merecem ser livres. Merecem ser amadas pelo que são, não pelo que fingem ser. A vida pode começar aos 23, ou aos 30, ou aos 50. Não importa quando você encontra coragem. Importa que você encontre. Nos comentários, centenas de mulheres agradeciam. Muitas diziam que iam procurar ajuda. Algumas compartilhavam suas próprias histórias. Enzo leu por cima do ombro dela. Você vai publicar o livro ano que vem? Vou, com meu nome real, sem esconder mais nada. Estou orgulhoso de você. Estou orgulhosa de nós. Ela fechou o laptop, se virou para ele e sorriu. O sorriso de uma mulher que finalmente sabia o próprio valor. Que tal fazermos um bolo de chocolate? Domingo sem bolo não é domingo, disse ele, repetindo as palavras da mãe dela. E ali, na cozinha cheia de farinha e risos, eles continuaram escrevendo a história que começou com um casamento forçado e se transformou na escolha mais bonita que duas pessoas podem fazer. Escolher se amar todos os dias. Porque o amor verdadeiro não é sobre nunca ter problemas. É sobre resolver os problemas juntos. E se você está assistindo isso de algum cantinho do Brasil, saiba que sua história também pode mudar. O primeiro passo é acreditar que você merece coisa boa. Se inscreva no canal para mais histórias que tocam o coração, ativa o sininho para não perder nenhum capítulo e me conta nos comentários. Você acredita que pessoas feridas podem encontrar o amor verdadeiro? Até a próxima história.